Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmacast. E hoje vamos falar sobre a atuação do farmacêutico em distribuidoras. E eu trouxe uma amiga querida que vai contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela, o que ela fez para estar nessa área, que é disputada, né? Muitos farmacêuticos almejam estar. E como é que foi, né, o desenrolar disso. Primeiro, queria agradecer, né, a disponibilidade de tempo, né, de estar aqui. A gente está gravando no final de semana, né? Sábado. Né, um sábado, e você está podendo, né, estar aqui para contribuir com o Farmacast, com a profissão, mostrar mais uma área diferente, que as pessoas têm curiosidade, né? Sim. Obrigada, viu, Aline, por estar aqui. Eu que agradeço, Lívia. Queria te agradecer de verdade, né, pelo convite. Estou muito feliz, muito bom poder falar de todas precisa as falar, áreas. né? Acho que a gente precisa realmente, né, divulgar, né, porque muitas pessoas só conhecem farmacêutico, drogaria, já associa só a drogaria, não menosprezando, que é uma área lindíssima, eu também já trabalhei em drogaria, né, adoro, mas a oportunidade de poder divulgar outras áreas, né, que às vezes é tão pouco conhecida. Sim, né? Então, e como é que foi a sua trajetória, assim, até você chegar ao que você trabalha hoje? Você falou que trabalhou na drogaria, então você já trabalhou em outras áreas também. Sim, então, eu me formei em 2013, né, tô completando esse ano 10 anos de formada. Que legal. Né? E aí, era nova, né, 24 anos, então estava meio perdida, né, assim, o que eu vou, qual rumo que eu vou seguir? Né? Aí, durante a faculdade, eu resolvi me inscrever para fazer uma prova, né, para poder fazer um estágio remunerado, né? E aí foi legal, porque isso para mim foi um divisor de áreas, né? Porque até então eu entrei no ramo de farmácia para seguir manipulação. Foi pura curiosidade, não tinha ninguém conhecido que era formado, né, como farmacêutico, ninguém para me orientar. Ninguém, né? na família? Ninguém. Então, assim, foi super curiosidade, realmente. Um belo dia, eu fui buscar uma medicação para minha mãe na manipulação. E aí, chegando lá, eu estava na recepção, né? Aguardando a entrega, né? A minha vez. E aí, tinha uma TV que passava todo o processo, né? Da fabricação, né? Do medicamento de manipulação. E aí, eu fiquei assim... ali olhando, encantada. Gente, que legal, existe isso. A gente pode fazer isso, né? Aí meu Deus, nunca pensei nisso, porque até então eu queria fazer psicologia. Né? Eu estava no 3º ano do 2º grau, né? E aí eu pretendia fazer psicologia. E aí eu, olhando a TV passando e tal, fiquei encantada. Aí eu falei, por que não? Então vou pesquisar sobre, né? Não conhecia ninguém para me orientar. E aí pesquisei e vi que tinha, né, faculdade de farmácia, e aí eu falei, não, é isso, eu quero isso. Então eu entrei para manipulação, né? Fiquei apaixonada pelo processo de fabricação de medicação, né? E aí entrei nesse meio e tal. Aí quando eu resolvi fazer essa prova para poder fazer estágio remunerado, né? Eu queria fazer um estágio extracurricular. Eu foquei em indústria. Falei assim, indústria acho que vai me dar um horizonte, né, melhor. E também você acaba vendo essa também questão da fabricação. Então, tinha um pouco a ver com o que eu entrei, né? O meu objetivo, né, na faculdade. E aí, me inscrevi, fiz a prova. Aí eu lembro que tinham 2 vagas, né? Eram mais de 20 inscritos na época, e tinham 2 vagas. Era uma para o setor da qualidade e a outra era para assuntos regulatórios. Indústria. Isso, na indústria. E eu não tinha noção do que era assuntos regulatórios. Sim. Então, eu pensei, caraca, eu tenho que conseguir a vaga de qualidade. Porque a outra eu não sei. Vamos por eliminatório. Eu pensando, a outra eu não sei o que é isso, gente. Assuntos regulatórios, comecei a pesquisar, né? Aí... calhou de entrei para assuntos regulatórios, né? Aí uma outra pessoa que eu não lembro ficou com a de qualidade, né? E eu fiquei com a vaga de assuntos regulatórios. Aí comecei e tal, me apaixonei. Foi assim, paixão à primeira vista. Eu não tinha cursado na faculdade ainda a disciplina de deontologia. Que dá um norte, né? Que ajuda, isso, assim, que poderia me ajudar nessa questão de assuntos regulatórios, né? Então, eu não tinha cursado. E aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, que área maravilhosa, Fiquei encantada. E quando eu entrei, teve um marco regulatório na época para a indústria, que foi... Eu entrei no ano de 2010 para fazer
esse estágio. E em 2009 saiu duas RDCs, na verdade, que deu esse marco regulatório, né? Que foi a RDC 47 de 2009 e a 71. Aí, na época, a 47 falava de bulas, tanto do profissional de saúde quanto do paciente. E a 71 falava sobre as embalagens. E isso, assim, bombou na época, porque era um marco, realmente, né? Mudou muita coisa para a indústria. O pessoal estava todo mundo focado nessas duas RDCs, né? E aí eu entrei, né? Justamente por isso que surgiu a vaga nessa indústria, né? Porque teve esse processo de mudança. Isso, estava tendo que se adequar com essas RDCs, né? E aí eu entrei e tinha que ler, né? Eu tinha que ler todos os dias. Era tarefa diária. Todo dia ler RDC. Porque assim, você lê, são páginas e páginas, né? Aí você lê aquilo, daqui a pouco vem uma dúvida de um artigo, né? Enfim, lia todo dia, marca texto, botando dúvidas. E a gente não para de estudar, né? E assim, Independente da área. Foi um marco na época. E aí eu foquei naquilo ali, eu fiquei apaixonada. Aí foram 2 anos, né, nesse estágio, né? Então, assim, aprendi muita coisa na época. Conheci a parte também de documentos, né? Porque não foi só focado, né, nessas RDCs, mas tinha toda a parte de regularização, né? Toda a parte documental. E então isso me deu um norte. Eu falei, caraca, é isso que eu quero. Eu quero focar nessa área. Aí, eu até, inclusive, atrasei, né, a minha formatura por conta desse estágio na época. Não queria sair. Porque eu não queria sair, eu estava muito apaixonada e eu precisava cumprir os outros estágios, né, que eram obrigatórios, né, da faculdade. Mas eu estava tão apaixonada, eu falei, não, eu vou fazer os 2 anos, sim. E aí, depois, eu foco, né, nos obrigatórios e termino. Aí, terminei em 2013. Aí, assim que eu terminei, 2014, como era final do ano... Só no início de 2014 que eu consegui a carteirinha do CRF, né? Por conta da formatura. Que a formatura foi no início do ano de 2014. Aí me formei, aí eu já consegui entrar no meio público, né? No setor público. Aí entrei, também tinha um pouco a ver também com a parte regulatória, né? Porque, no caso, eu fiquei na parte de gestão ali do centro de distribuição de medicamentos, né? Para os hospitais e postos de saúde. Então, era setor público, né, do município onde eu morava na época. Desculpa. E aí foi assim, foi ótimo para mim. Lá eu fiquei 3 anos. Foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência formada, né? Então, assim, foi muito bacana também. 3 anos lá. 3 anos. Me deu, assim, uma experiência também incrível. Porque, assim, você lidar com o que tem que ser feito, né? E com as dificuldades do dia a dia, que são as dificuldades, por exemplo, falta de medicamento, né? Às vezes é falta de verba, né? Então, você tem que lidar... Que você não viu no estágio no setor privado, não, né? No setor privado não, totalmente diferente. Então, assim, tinha que lidar com o que deve ser feito e com as diversidades, né? Que acontecem, né? Então, assim, foi uma experiência também, assim, marcante para mim. Aí eu pude também trabalhar na parte parte de judicialização, né, de medicamentos. Aí eu trabalhava com a parte de ordem judicial, né, no caso. Então, tinha os pacientes que precisavam de medicamento no SUS. De um tratamento no SUS. E como aquele medicamento não fazia parte da grade, né? Porque, assim, no setor público é assim. Para você conseguir a medicação, tem uma grade, né? A REMUME, né? E aí, nessa grade, diz quais são os medicamentos que são disponibilizados, né? Quais medicamentos são entregues para a população. E, às vezes, tem casos de doenças raras, né? Ou até, não precisa ser uma doença rara, mas certos tratamentos mais caros, né? Um custo maior para o paciente. E aí o paciente vai e entra por ordem judicial para conseguir aquele medicamento. Então, eu trabalhei também com essa parte, que foi também, eu não tinha noção. E não sabia que o farmacêutico regulava essa parte também. Sim, que era só uma questão ali judicial, né? Não sei, entrava com um pedido. Isso. Então, a gente fazia, no caso, era uma assistência farmacêutica mesmo, né, para o paciente, né, e toda a parte também da regularização, né, que era o pedido de compra para do produto, o controle do estoque desses medicamentos de ordem judicial, então é separado, entendeu? Então, assim, foi muito bacana também, foi uma mega experiência para mim, foi... Aí você ficou 3 anos lá, e depois... Isso, 3 anos. Aí eu fui para a drogaria, né, fiquei
fiquei 1 ano mais ou menos em Uhum. drogaria. Também é uma área boa, Sim. gosto bastante, mas Acho que assim, você não se identificou. não me identifiquei muito. Que na verdade, Você gostava de como eu papel. gostei de assuntos regulatórios, acho que é totalmente diferente, entendeu? Mas é uma área muito boa. Sim. Eu acho que assim, o que eu gosto em drogaria é o seu contato com Sim. o paciente. Onde eu estou, eu não tenho contato Isso que eu ia falar. Porque com você o estava com papel paciente. ali, né? Não tenho tanto contato com o paciente. Às vezes, uma vez ou outra para tirar dúvidas e tal, mas é mais diferente, Uhum. entendeu? Então, drogaria, o que eu gosto é isso. Em drogaria, é o contato que a gente tem Uhum. direto com o paciente, né? E eu acho que você se sente útil em Sim. poder ajudar, né? Poder esclarecer as dúvidas. Principalmente ajudar o paciente, Sim. né? Então, essa é a parte que eu gosto de drogaria, né? Aí, fiquei em drogaria, aí fui para distribuidora. E lá eu tô há 6 anos, né? Bastante tempo. Tô há 6 anos na parte de distribuidora, né? E assim, voltou assuntos regulatórios, aí voltou com tudo. Aí você se encaixou, Aí eu falei, né, não de novo. adianta, é meu mundo, é aqui que eu gosto e Como assim... que é o dia a dia, assim, um farmacêutico que trabalha com isso? Então... Porque tem várias áreas, né, dentro da distribuidora. Sim, distribuidora, ele é bem amplo. Parece fácil, né? Eu já ouvi de algumas pessoas, distribuidora não deve fazer nada, né? Só distribuir. As pessoas não têm noção. Aí eu fico assim, nossa, mal sabe, né? Muita coisa, Distribuidora né? é muita coisa. Por quê? A parte da distribuidora, ela tem o seu contato. Ela, na verdade, é um elo, né, de contato da indústria com o destino final. Então, o distribuidor está ali no meio, né? Ele é o elo da indústria. Saiu da indústria o produto, ele vai para a distribuidora. E da distribuidora que ele vai para o destino final, que são os hospitais. Então, assim, a gente não tem contato direto com o paciente, né? Então, a gente tem contato... Mas quantas pessoas vocês ajudam indiretamente, né? Olha, fiquei até sem Né? palavras. Porque Não é? Agora eu parei para pensar. Não sabia que era distribuída para o hospital. Sim, Não sabia. eu trabalho na parte de distribuidora hospitalar, porque tem também tem a distribuidora na parte comercial, né? Isso que eu pensei, eu achava que era Sim, na parte comercial. Pode ser, tem muitas distribuidoras que trabalham nos dois âmbitos, Sim, né? Mas a de aonde eu vocês, fico hospitalar. é hospitalar. Então, assim, é tanto medicamento quanto produto para saúde, correlatos, né? Desde uma seringa, máscara, propé, touca. Então, na época do Covid-19, né, na pandemia, que a gente Então, trabalhou muito mais, né? Na época do Covid, foi bem difícil, Uhum. né? Foi difícil para todo mundo que era da área da saúde. E até né? você não ter o produto para dispensar para o hospital, né? Foi difícil no seguinte, você ter hospitais ligando desesperados Nossa. para você, entendeu? E às vezes você não ter aquele produto e você tá esperando, e tá aquela Nossa. confusão. E assim, você me fez lembrar realmente do momento. Foi bem Sim. difícil, sabe? Foi bem difícil a época da Covid. E assim, a gente tinha uma demanda X, né? Na época do Covid, a parte de intubação, né? Então, Nossa. tinha uma demanda. Faltou anestésico, né? Entendeu? Então, assim, era um período que eu falava assim, gente, olha quanta fentanila, quanto midazolam, quanta coisa. E te dava mais agonia, mais ansiedade, que você via quantas pessoas que ia... estavam sendo entubadas, estavam pedindo aquilo ali. Sim, né? sem brincadeira, Lívia. A gente ia para o trabalho pensando assim, quando tinha uma demanda grande daquilo ali, todo mundo se olhava. A gente nem falava. Sim, sabia que era... Um olhava pro outro, né? Eu olhava assim e falava assim, gente, a coisa tá feia. Sim, e quem tá no hospital não tem noção que existe uma distribuidora, que existe um farmacêutico cuidando ali do hospital e tem um outro cuidando na distribuidora, tem um outro cuidando na indústria. Isso. Então, assim, sem querer um contato... Caramba. Que é super necessário, né? E a gente tinha que ter a gente tinha essa visão. A gente olhava assim, falava assim, nossa, hoje... Porque assim, como vendas, né? A gente não conseguia ficar feliz. Sim. Sabe? Eu olhava, eu não ali, conseguia ficar feliz com aquela venda. De distribuir. Eu olhava assim, no dia, por exemplo, bombava mais de 200 pedidos daquilo ali, daquele produto. Então, eu sabia que era intubação. Aí eu olhava assim, eu falava assim, gente, é tão triste, porque assim, a gente tá vendendo, a distribuidora tá bombando, mas a gente não consegue nem ficar feliz com isso, entendeu? Porque a gente sabia que era uma situação bem delicada. E outra, a gente pensava assim, a gente entrega para... Eu trabalho numa distribuidora que entrega para todo o Rio de Janeiro. Todos os hospitais? Todos. Públicos? Públicos, privados. Sim.
Trabalhamos com a parte também veterinária, alguns produtos que podem, né, para veterinária. Sim. Então, assim, aí o que marcava a gente? Que a gente pensava assim, poxa, pode ser o meu familiar, pode ser que está precisando. Sim. Quando chegava um pedindo 100 mil de um produto, eu só tenho 1.000. E aí, divide. E como é que faz essa divisão, né? Teve um momento que, né, tava com falta de matéria-prima de alguns produtos, né, e também a questão da importação, né, e tudo mais. E aí chegou um momento que o dono falava, gente, nós temos que ter coerência, né? Não vamos vender tudo para faltar para outros. Então a gente dividia. Sim. Tinha que dividir. Sim, e aí entra isso é muito triste. Da nossa profissão, que é difícil, né? Que era muito difícil. Independente de onde o farmacêutico esteja. Entendeu? Porque aí a pessoa que estava diretamente ligada à compra daquele produto ligava, mas isso aí não vai dar, eu tenho tantos pacientes entubados. E aí seu coração... Eu falava assim, nossa, mas não tem o que fazer, né? A gente falando tinha que dividir. da parte boa agora. Né? Vamos deixar isso de lado, né? Graças a Deus passou esse momento. E vocês lutaram bravemente. Assim, eu te falo da linha de frente, né? A farmácia na linha de frente ali, mas você estava não na linha de frente, mas estava indiretamente na linha de frente. Isso, porque assim, muita gente falava, ainda bem que você não trabalha no hospital. Mas assim, você via ali os bastidores. Assim, ainda bem, por um lado, mas eu via a dificuldade, né, para chegar para o hospital. Você que estava liberando ali. Teve momentos de faltar soro. Então, assim, coisas básicas, né? Então, Vocês fazem difícil. Todas essas liberações. Todas essas liberações. O dia a dia lá de vocês. Mas tem vários setores dentro da farmácia. Você pode trabalhar em vários setores. Ou... Vários setores. Por quê? O farmacêutico distribuidor, ele pode focar na parte só de assuntos regulatórios, né? A parte da papelada, que também está diretamente ligado ao setor de qualidade, né? Mas ele também pode ficar mais na parte de logística, né? Que é todo o processo de logística. A parte de distribuir, né? A parte de separação, de conferência. Então, ele pode estar ali ajudando. A parte do recebimento, que é muito importante. Recebemos um produto. Você tem um farmacêutico ali para ele poder estar verificando toda a parte burocrática, né? E toda a parte de qualidade daquele produto. O produto chegou apto para poder ir para o estoque, né? A embalagem dele, como que está a integridade, né, desse produto, está dentro do prazo de validade. Tudo isso vai avaliando. Sim, então tem essa parte. Pode ser dividido, né? Dependendo então do tamanho, né, da distribuidora. Sim, dependendo do tamanho da indústria. Dependendo do tamanho da distribuidora. Sim, muitos farmacêuticos. Podem ter bastante farmacêuticos trabalhando, entendeu? Pode dividir, porque fica até mais fácil e mais coerente, né? Para poder cada um fazer a sua parte. Mas o seu setor de assuntos? Então, no momento eu estou mais na parte de assuntos regulatórios e qualidade. Né? E aí, como que é a rotina do farmacêutico ali, né? O farmacêutico, além dele cuidar da parte documental, vamos supor,